Atenção, enfermagem brasileira do meu querido estado do Ceará. Hoje nós vamos falar sobre o piso da enfermagem sob dois ângulos: o jurídico do Supremo Tribunal Federal e da prática operacional do Ministério da Saúde para providenciar o repasse para estados e municípios. O que é que nós vamos, portanto, primeiro? Voto do ministro Gilmar Mendes junto com o ministro Barroso, que é diferente do voto do ministro Fachin. O ministro Fachin já mandou pagar tudo. Eles dois resolveram da maneira como vou ler aqui para vocês, e é importante a atenção de cada um, do enfermeiro, da enfermeira, do técnico e do auxiliar, do que eu vou ponderar agora. O que diz o ministro, o voto de hoje dos dois? Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem 10 membros. Estamos falando agora de 3 votos. Os 2 votos dizem o seguinte: em relação aos servidores públicos federais, autarquias e fundações públicas, implantar o piso de acordo com a 14.434, ou seja, ele manda para o governo federal, para os 40 mil profissionais da enfermagem, pronto para entrar na folha de julho. Esse não tem o que se discutir. Entretanto, ele pondera que tem que fazer levando em conta a proporcionalidade da carga horária. Esse é o ponto. O governo federal resolvido dentro dessa sistemática. Em relação ao setor privado, ou seja, aos seletistas, o que é que diz a decisão do ministro Gilmar junto com o ministro Barroso? Em relação aos profissionais seletistas, a implementação do piso salarial nacional deverá ser precedida de negociação coletiva. Ele quer que, antes de qualquer coisa, possa discutir alguma coisa de carga horária ou outro ponto de benefício da categoria. Ele determina como necessária essa questão. No entanto, ele termina assim: não havendo acordo, incidirá a Lei 14.434, que é a nossa lei do piso, desde que decorrido o prazo de 60 dias após a publicação da decisão do Supremo nesta causa. Portanto, para o privado, no meu modo de entender, também está resolvido. Você tenta a convenção coletiva, tentou de todas as formas, ajeitou de alguma maneira, evitar demissões, mas a partir daí pagar efetivamente também dentro do conceito da proporcionalidade. E por último, em relação a estados e municípios, que essa é a questão, a grande discussão em todo o Brasil, ele diz o seguinte: em relação a estados e municípios, como já dizia o Barroso antes, pagar até o valor disponibilizado, ou seja, até aquela cálculo que será feito pelo Ministério da Saúde. Só que agora ele vai mais além. Ele diz assim: eventual insuficiência, vá lá no orçamento da União e corte, cancele algumas dotações orçamentárias, inclusive do relator do orçamento, para poder suprir essa diferença. Aqui, no meu modo de entender, ele foi induzido a erro. A fonte de recursos não precisa ser solto no orçamento da União. Ele tem o superávit financeiro dos fundos federais, que representa 30 bilhões ano, e nós só estamos usando 11 bilhões. Portanto, nós vamos tentar reverter esse entendimento, a meu ver, totalmente equivocado. Não precisa estar mexendo em outros locais, porque a emenda constitucional 127 ela já alocou de maneira precisa. E isso vai valer também para estados e municípios a questão da proporcionalidade, que com certeza vai ser um ponto de discussão muito grande. Por fim, no âmbito jurídico, está resolvido essa questão. São 3 pontos que eu procurei clarear e vou esperar que segunda-feira eu tenha uma informação concreta de que o ministro Toffoli já está em caminho de devolver o seu voto. No âmbito do Ministério da Saúde, da parte operacional, o que está hoje, realmente dia 16, foi feito o primeiro teste do sistema, como havia sido anunciado. A informação que eu tenho de ontem, de quinta-feira, é de que na próxima quarta-feira ou quinta-feira da próxima semana, o Ministério reúne com os governadores, eles vão alimentar o sistema para ver se está funcionando. Que sistema? Lá na página do Fundo Nacional de Saúde, vai no ícone Investe SUS, quando você clicar vai abrir um outro ícone chamado piso da enfermagem, e lá vai ser aberta uma planilha para estados e municípios entrarem com todos os seus dados, porque muitos municípios não entraram com as informações na RAIS e depois ficaram chorando aí porque tinham recebido valores indevidos. Essa é a oportunidade, todo mundo vai levantar e o Ministério, creio eu, deverá, no curto espaço de tempo, após a semana de implementação por estados e municípios, a União terá todas as condições de fazer os recálculos e refazer
os valores individualizados, estado por estado, município a município, entidade por entidade filantrópica e privados com até 60% do SUS. Essas são as informações que eu espero ter deixado um pouco mais claro e eu tenho certeza que nós vamos até o fim. E nós só vamos parar no dia em que esse dinheiro estiver no contra-cheque da enfermagem brasileira.